Hey, vamos lá então? Falei para você na videoaula anterior que é muito importante nós fazermos a meditação diária, a leitura no manual. Tá aqui, essa Bíblia foi um presente que eu ganhei de um amigo, né? E é por isso que ela tá bem desgastadazinha. Mas vamos lá. Preciso muito que você esteja atento ao que está escrito aqui. Tudo que eu vou trazer para você tem que estar contextualizado aqui dentro. Só que você só vai saber disso se você conhecer o que está aqui dentro. E aí, não sou eu quem estou querendo colocar algo novo. É o Espírito de Deus que quer trazer algo para você, só que para isso você precisa conhecer o que está aqui dentro. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre homens no plano de Deus. A criação. E aqui é muito importante nós pensarmos sobre algo interessante. Eu ouvi uma história, presta atenção, essa história é muito interessante. Aquele homem disse para mim assim, ó, ele falou, olha, eu ganhei uma lavadora de alta pressão, e aí eu fui usar, né, achei legal, um presente muito bom, um presente excelente, talvez um dos melhores presentes que eu ganhei, tal, a minha esposa me deu, e depois que eu comprei, eu vinha lá lavar a calçada todos os dias e era muito bom. Então, infelizmente, eu não li o manual daquela lavadora, eu recebi o presente, já fui lá ligando, já fui funcionando ela, e aí eu não li o manual que veio junto. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente compra um aparelho de celular novo, e aí já chega em casa, já vai ligando, já vai fazendo, sem ler o manual e buscar entender o que o fabricante está dizendo sobre isso, né? E aí aquele homem disse assim, ó, talvez se eu tivesse lido o manual, eu teria evitado alguns estragos que eu fiz. Eu teria evitado de ter estragado aquela máquina. Eu teria evitado de ter queimado aquela máquina. Eu teria evitado de ter... É isso que aconteceu. É isso que acontece muitas vezes conosco, né? O que eu aprendi com essa história que eu ouvi? Olha, minha esposa trouxe uma banana aqui para mim. Homens de verdade têm mulheres zelosas e cuidadosas, viu? Minha esposa é um sucesso. E eu sou muito grato pela minha esposa. Muito grato mesmo. Muito grato mesmo. Então vamos lá. Vamos voltar à história do manual. Eu aprendo uma coisa muito interessante ouvindo essa história. Sabe quando a gente pega um aparelho e aí de repente não lê o manual, não observa o que está escrito? Qual que é o manual do homem? Aqui. A Bíblia. Sim. Esse é o manual do homem. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Tá? Eu aprendo algumas lições e eu quero compartilhar algumas dessas lições com você aqui. Primeiro, a ferramenta certa, na hora certa, faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida. A ferramenta certa, na hora certa, faz toda a diferença. No caso desse homem que eu vi essa história, imagina comigo, um trabalho de limpeza que ele gastava horas, que era limpar a calçada, o pátio da casa dele, que ele levava horas para concluir, ele fazia em minutos com a lavadora que ele recebeu. Então, a ferramenta certa, na hora certa, ela faz toda a diferença. Presta bem atenção. Segundo tópico que eu aprendo com isso. A ferramenta certa, usada de forma errada, ela vai provocar um caos, destruição e dor. A ferramenta certa, usada de forma errada, vai provocar prejuízo, dor, desconforto. Poucos homens gostam de ler manuais de instruções. Parece que no nosso código genético, sabe, nos leva a desconsiderar o palpite de outros. E a gente precisa voltar aos princípios, a gente precisa voltar aos fundamentos, a gente precisa conhecer, tá? Porque quando se trata daquela máquina ou desse celular, os resultados de ignorar as instruções pode ser preocupante. Tá, eu estraguei o celular, aquele homem estragou a máquina, queimou a máquina. Mas ele mandou para garantia e voltou, resolveu o problema. Aí eu liguei o celular sem ler o manual, estragou. Mandei para garantia, resolveu o problema.
Porque são processos reversíveis. Mas na sua vida não. Quando se trata da sua vida, quando se trata da sua família, o fato de não ler o manual de instruções do fabricante pode ser fatal, pode trazer morte, pode trazer prejuízos irreversíveis. Deus fez o homem com um propósito bem específico e detalhado. Assim como o fabricante do celular, da máquina ou de outra ferramenta, ele sabe para que o homem existe, como o homem funciona melhor e o que pode dar errado se ele atuar de forma errada. E ele está dizendo isso para nós aqui, através do manual, através da Bíblia, através da Escritura. É por isso que voltamos a nossa atenção para o primeiro capítulo da Bíblia, onde Deus diz de forma clara e contundente sobre o seu plano para o homem. Nós precisamos voltar ao princípio, ao fundamento, às nossas origens, porque a ferramenta certa, na hora certa, usada de forma correta, vai ser sensacional. Mas a ferramenta certa, usada de forma errada, na hora errada, vai ser fatal. E como eu disse para você, a ferramenta em si é reversível, mas você não. Pode trazer problemas irreversíveis. Então eu quero compartilhar com você, sabe? Você até aqui você teve as suas próprias experiências, você construiu uma história, experiências ruins, talvez boas também. Mas parte das experiências que você teve ruim foi porque você não leu o manual de instrução. Foi porque você não seguiu o GPS de Deus. Foi porque você não olhou o mapa de Deus. E aí o que aconteceu? Porque você acha que, como os homens, muitas vezes nós preferimos o método faça você mesmo, sem procurar ajuda ou seguir manuais de instruções. Até que ponto você tem sido um leitor assíduo da palavra de Deus? Até que ponto você tem meditado assiduamente na palavra de Deus? Então é importante nós conhecermos e decifrarmos o plano de Deus para o homem. Sempre que as pessoas elas entram numa nova etapa da vida, é importante a gente ter conhecimento do fundamento, do princípio. Não é dar palpite, tá? Não é dar palpite para que isso... Talvez você já tenha feito assim, já tenha dado palpite. Por exemplo, quando o seu filho vai mudar de fase, você diz, filho, cuidado. Imagina que ele vai para a escola a primeira vez. Cuidado ao atravessar a rua. Não se esqueça do seu caderno. Lembre-se de voltar de... Isso é palpite, né? Então, é importante que nós tragamos, melhor dizendo, né? Aqui ao vivo não tem corte, tá? Então é importante que nós tragamos a consciência daquilo que está escrito. O bom pai faz de tudo para preservar os seus filhos para os desafios da vida. Então, graças a Deus que você é um homem, e graças a Deus que Ele, o Pai, o Eterno, não nos deixou ao léu a respeito da verdadeira masculinidade, a respeito do que é ser homem, a respeito do propósito do homem, porque desde o primeiro capítulo da Bíblia nós encontramos instruções que nos norteiam na nossa missão como homens. Nós precisamos voltar ao manual do fabricante, no qual nós descobrimos pelo menos 3 propósitos fundamentais que continuam valendo na nossa vida. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Primeiro, Deus fez o homem para refletir a imagem de Deus. Infelizmente, muitos homens perderam o seu rumo, dando voltas numa roda viva sem saber porquê. Chegam à metade da vida, na infame crise da meia-idade, e perguntam, o que eu estou fazendo? O que eu fiz com a minha vida? Por que eu estou aqui? Mas eu vou fazer essa pergunta depois de 40 anos de vida. Será que a minha vida faz alguma diferença? Será que algo que eu fiz permanecerá depois de mim? Infelizmente, muitas pessoas terminam a vida tendo subido na escada da profissão, das posses, do poder na sociedade, só para descobrir que subiram a escada errada.
encostado na parede errada. Dizem, né, isso aqui é bem interessante, porque eu falo isso com propriedade, que eu já ouvi muitos homens falando isso, muitos homens mesmo. Olha, muitos idosos falam isso. A gente já fez muitas entrevistas. Esses últimos 3 anos, nós passamos quase que viajando pelo Brasil e conhecendo histórias e vivendo experiências. E muitas pessoas dizem, olha, eu poderia ter feito tudo diferente. Eu poderia ter vivido diferente. Mas agora não dá mais. Agora não tem como mais. Mas você está tendo uma oportunidade ímpar. Você está tendo uma oportunidade de conhecer o manual, aplicar o manual, viver o manual. Lembrando que lá no primeiro capítulo da Bíblia já está descrito algumas funções, alguns propósitos pelo qual o homem foi criado. Primeiro, Deus fez o homem para refletir a sua imagem. Não espere chegar aos 40, 50, 60 anos de vida para refletir sobre por que você está aqui, sobre será que a sua vida está fazendo alguma diferença no mundo? Né? Eles contam, eu li um livro certa feita, que dizia que no passado os agentes do FBI lá nos Estados Unidos, eles eram encarregados da proteção das cédulas do dólar, né? E olha que interessante, eles não estudavam as falsificações possíveis da moeda americana, não. O que eles estudavam? Eles estudavam profundamente, detalhadamente a cédula original, a ponto de poderem detectar imediatamente possíveis falsificações. O que o original da palavra de Deus diz sobre o propósito do homem? O que o original da palavra de Deus diz sobre o propósito do homem? Também disse Deus, Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Governo, liderança. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós descobrimos que Deus fez o ser humano para quê? Para refletir a imagem dele mesmo. Então a glória do homem é que ele reflita, que ele venha refletir a glória de Deus. Então, assim como a lua não tem luz própria, sabe, não sei se você sabe, mas acredito que sim, a lua não tem luz própria, mas ela parece ter. Assim como a lua não tem luz própria, não tem glória própria, a não ser quando a sua face ela dá em direção ao sol, o homem só cumpre o seu propósito quando ele reflete a glória de Deus. Agora a pergunta é, você está refletindo a glória de Deus? A sua vida está refletindo a glória de Deus? Os seus pensamentos estão refletindo a glória de Deus? Os seus sentimentos estão refletindo a glória de Deus? Os seus comportamentos estão refletindo a glória de Deus? Será? É importante te questionar. Porque assim como a lua não tem luz própria, mas quando ela se vê diante do sol, reflete a luz solar na lua e a gente vê a lua brilhando. Né? Então o homem só cumpre o seu propósito quando ele reflete a glória de Deus, ou seja, quando ele demonstra para o mundo os aspectos das pessoas de Deus e seu caráter. O mundo foi feito para resplandecer a glória de Deus e não do homem. Então, ele é o foco de toda a criação. Como criaturas nós temos o quê? Nós temos a responsabilidade de cumprir as suas ordens e espelhar os seus atributos. Para quê? Para que todos ao nosso redor vejam. Essa é uma perspectiva teocêntrica, tá? Versus a perspectiva antropocêntrica, que altera alguns dos nossos conceitos sobre o propósito da vida. Por exemplo, é comum nós ouvirmos homens e também mulheres, né? Quando eu falar homens, meio falar mulheres, mas aqui eu estou falando para homens. Então, defendendo decisões contrárias à palavra de Deus, dizendo, mas eu tenho o direito de ser feliz. Imagina comigo, o homem, ele diz assim, eu tenho o direito de ser feliz, então eu vou largar essa mulher aqui e vou ser feliz com outra. Isso é certo? Isso reflete a glória de Deus? Não. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Infelizmente, nenhum versículo na Bíblia diz isso.
Você não veio para cá para você ser feliz. A sua felicidade, a sua plenitude está em refletir a glória de Deus, está em manifestar o reino de Deus. Tá? Deus nos deu o privilégio, a responsabilidade de refletirmos a sua imagem em santidade, em obediência, em amor e em comunhão com Ele. Então os termos imagem e semelhança, junto com a ideia da imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, tem sido a causa de muita polêmica. Porque imagem não diz respeito à composição material, mas à sua semelhança com Deus. Diferente dos animais, nas esferas espiritual, intelectual e moral. Porque normalmente o termo imagem no Antigo Testamento, ele refere-se a ídolos. E é justamente por isso que ídolos são proibidos. Porque o seu foco está no sentido material, que acaba sendo uma distorção grotesca da imagem de Deus, que já é refletida no ser humano. É só ler Deuteronômio 4, do 15 ao 19. Então, como imagem e semelhança, nós refletimos o aspecto essencial da pessoa de Deus para a glória de Deus. E aí nós tornamos os aspectos do seu ser conhecido pelo fiel cumprimento da nossa tarefa de manifestar, espelhar, inclusive, o seu caráter. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. É a vida de Cristo refletida em nós. Para quê? Para a glória do Pai. E aí, quando somos mais parecidos com Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Hebreus 1, 3. A expressão exata de Deus, Pai. Nós também refletimos a glória de Deus. E olha que interessante. Tem outro aspecto muito importante aqui, tá? Sobre o homem como reflexo da imagem de Deus. É o destaque do final de Gênesis 1, 27. Homem e mulher os criou. Então nós entendemos que existe um reflexo comunitário da imagem de Deus. De um Deus triuno, visto especificamente no relacionamento conjugal. Por isso da importância do casamento, por isso da importância da família. Algumas características interpessoais do matrimônio refletem aspectos relacionais de um Deus triuno que se relaciona consigo mesmo. Olha que interessante. E esses atributos, eles não se veem no indivíduo, mas no quê? Eles exigem um outro para serem expressos. Comunicação, amor, fidelidade, papéis, unidade na diversidade, intimidade, somente se veem na comunidade, na relação. Não dá para ver o indivíduo sozinho. Então, a unidade na diversidade do casal casado serve como ilustração da harmonia perfeita e da intimidade da Santa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, é por isso que quando é fiel, quando eu sou fiel, quando nós somos fiéis aos votos matrimoniais, quando nós demonstramos o amor outrocêntrico, quando nós desempenhamos os nossos papéis como líder, como servo no lar, o homem reflete aspectos da unidade na diversidade da própria Trindade. Então, quando conhecemos essa intimidade, também refletimos aquilo que acontece dentro da Trindade. Então, o mundo e os anjos que nos observam podem perceber que Deus está em nós, porque há um reflexo da manifestação da glória de Deus. Mas, infelizmente, o pecado distorceu muito desse propósito. Sabemos que o homem continua refletindo a imagem de Deus depois de cair no pecado, embora de forma imperfeita. Está lá em Gênesis 5:1, do 3, também no 9 ao 6. Foi necessário que o Filho de Deus viesse e se tornasse homem. Para quê? Para que o homem pudesse ser feito novamente um filho de Deus. João 1:12 ao 14. Então, em Cristo, a imagem de Deus está novamente sendo o quê? Esculpida em nós pelo seu Espírito Santo. Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18. Faz sentido isso para você?
Quer saber mais sobre hombridade, sobre ser homem de verdade, homens mais parecidos com Cristo? Nós nos encontramos na próxima videoaula. Graças a Deus que você é um homem lindão!